Meus alunos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bom? Espero que estejam bem, que estejam em quarentena dentro de casa, certo? Que em breve estaremos juntos. Ok, hoje essa semana semana passada já finalizamos o nosso conteúdo. Vou passar uma revisão e também hoje já vou passar uma atividade extra em relação os conceitos que vocês têm que entregar, certo? Nisso, propus algo bacana que vocês vão estar tendo uma introdução antes. Nós falamos por último sobre os fluxos migratórios, né? Aí nós temos aqui diasporados, a imigração do Brasil em quadrinhos. Vou estar encaminhando para vocês em PDF um HQ com 52 páginas em preto e branco, que foi o trabalho de conclusão de curso de um jornalista. Isso foi no final de 2018. Ele disponibilizou na internet. Aí achei o título interessante em relação a nosso tema estudado. Então é legal porque vocês conseguem ver como que é desde um haitiano aqui no nosso território e um venezuelano dentro do território brasileiro, certo? Aí eu peço que vocês leiam com atenção. Logo após terá uma atividade, vocês farão uma dissertação para mim, um artigo de opinião. Vocês vão estar dando a opinião de vocês sobre o assunto. Nós temos umas regrinhas, certo? Serão um mínimo de 15 linhas. Vocês vão estar me enviando por e-mail, aqui no e-mail da escola até o dia 13/4, que aí no dia 13 é o prazo final para você estar enviando. Não se esqueçam que na dissertação de vocês tem que ter o título, nome de vocês e no mínimo de 15 linhas. Vocês vão dissertar sobre o tema, tá bom? Vocês, depois dessa aula, vocês já vão ter o acesso ao PDF do Diasporados, ok? Vamos lá para a nossa primeira parte da nossa revisão, certo? Nossa revisão, primeiro bimestre nós falamos de globalização, primeiro assunto, que aí muitos falaram o que achava, o que a globalização era para eles, certo? Então vamos lá no pé da letra. A globalização, ela significa e pode ser entendida como a disseminação de hábitos culturais pelo mundo, também como uma ampliação de relações de interdependência entre um país e outro, certo? Tanto que está aqui um globo mostrando um GIF de um globo mostrando de como que é a dependência. E lá atrás também temos um planisfério, certo? O que acontece? A globalização, ela tem o seu lado bom e ruim, que é o choque em relação às culturas de um povo de um determinado território. E o que acontece é a interdependência comercial, política entre os países, a relação entre um e outro, né? Aí, como no próprio livro didático de vocês, lá na página 8, ele faz a seguinte relação. Nós temos as 4 revoluções. A primeira, a máquina a vapor, que era o primeiro do processo produtivo de algum produto. O segundo, a segunda revolução industrial, que foi a divisão do trabalho e a produção em série, no uso de toda a atividade no processo, certo? E os motores a combustão. A terceira, a revolução industrial, foi a de tecnologias eletrônicas no meio da informática, robô, processo de produções, nos processos. Então, já de uma que era uma máquina a vapor, que a pessoa estava lá trabalhando, foi substituída por motores, diferenciou. E hoje já chegou nas máquinas. E a nossa atual, digamos, né, a revolução industrial, a revolução da nanotecnologia, que é a inteligência artificial. Como nós vimos, o mundo inteiro existe uma alteração em relação ao convívio das pessoas. A própria globalização nos deu recursos que não tínhamos no passado. A questão da comunicação. A nossa aula hoje é globalização, veio através da globalização.
a infraestrutura em relação à internet. Sabemos que tem localidades que não tem, mas hoje vocês podem estar acompanhando minha aula através do seu smartphone, seu computador, da sua TV Smart na sua casa. Então, nós temos, através da tecnologia, avanços que a globalização conseguiu nos mostrar e trazer. Então, nós temos aspectos positivos em relação à globalização. E até a questão, como nós podemos ver, lá na página 9 de vocês têm um mapa mostrando o acesso à internet da população mundial. Infelizmente, um local que todo não é de se esconder a ninguém, um local bem prejudicado em relação à informatização e também o acesso à tecnologia é o continente africano. Os países do continente africano não é como o nosso país, como outros países. Não quer dizer que todos os nossos países têm acesso fácil à tecnologia. Nós sabemos toda a fragmentação que existe em relação às pessoas que não têm uma condição financeira, a segregação econômica que existe dentro do nosso país. E também temos as barreiras e os riscos. As pessoas, principalmente no continente africano, como eu já falei para vocês, lá na página 14 mostra bem uma embarcação de imigrantes tentando adentrar o continente europeu em busca de uma melhor condição de vida, devido até a globalização mostra, tem uns lados bom e ruim da globalização em relação à matéria, em relação à tecnologia. E aí o que acontece? Que nós já falamos que existem muitas pessoas pelo mundo, assim como nós temos a tecnologia que chegou até nós através da globalização, os avanços tecnológicos que foi acontecendo, nós temos também a questão das guerras, que é devido à globalização, toda essa transformação que aconteceu, que no passado não muito distante não tínhamos, e até as ocorrências de guerras civis entre países que antigamente não ocorria, acabaram ocorrendo, algo que hoje chegou para nós, que o mundo entrou em um colapso, infelizmente por conta de uma pandemia a nível global. A globalização também no Covid-16. Nós temos a China como o exemplo de um país industrial. Exemplo de país industrial, industrializado. Não quer dizer que ele é um exemplo para as pessoas trabalharem. Não, não é. Mas o que acontece? Tudo que nós temos hoje, se não o material, mas as peças, é made in China. A grande produção mundial, como vocês têm lá na página 11 do livro didático de vocês, tá lá um selinho aqui, ó, Made in China. Até o Covid-16, essa doença, essa pandemia que chegou e chegou ao nosso país, a globalização fez isso acontecer. A conexão de lugares de relação entre um ponto e outro do planeta fez acontecer e fez o Covid chegar nessa proporção. Não como doenças do passado que tinha, como a peste negra mesmo. Ela expandiu ao mundo. Ela ficou localizada. E o Covid-16 não. O 19, desculpa, perdão, 19 não. Por quê? A globalização, a materialização aqui, ó, do nosso globo, as conexões fizeram ele avançar, certo? Globalização. Próxima aula eu finalizo a nossa revisão, ok? Senão o vídeo fica extenso. Uma coisa, galerinha, não se esqueça da dissertação, artigo de opinião, certo? Dia 13/4/2020. No e-mail da escola, escola João Paulo II, @movimentorenovador.org.br, ok? Até mais, fiquem com Deus. Abraço, professor Tiago.